pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi dia de primeira fase de Unesp, espero que vocês tenham feito uma boa prova. E como de costume, a gente vai fazer a correção das questões de biologia. Eu vou usar como referência, pessoal, o caderno que foi fornecido pelo site da Unesp, tá certo? Então, eu vou lendo e comentando as questões e você vai conferindo aí na sua casa, tá certo? Bom, a primeira questão, uma questão que tem ali um gráfico para a gente analisar, e ela coloca o seguinte problema, né? Um determinado produtor, ele tinha uma plantação, e essa plantação ela era atacada por insetos. E esses insetos tinham como predador natural uma determinada espécie de aves. E essas aves, elas também consumiam uma parte dessa plantação desse produtor. Portanto, ele recebeu uma autorização para poder caçar essas aves. E aí o que acontece? No primeiro momento, ele vai fazer a caça dessas aves, tá? A população de aves vai diminuir e a de insetos vai aumentar. E o que acontece? Se a população de insetos aumenta e os insetos são predadores aí dessa plantação, eles estão consumindo essa plantação, o que vai acontecer? A produtividade dele vai cair ainda mais. Então, a coisa aí não deu certo, né? A questão é que a gente analise o gráfico e defina as linhas 1, 2, 3 e 4 o que elas representam, tá? Então, vamos lá. A linha número 1 vai representar a produção de grãos, que no momento em que começa a caça de aves, diminui a população de aves, aumenta a população de insetos, diminui a produção, tá? Então, e aí no texto fala que depois, no momento B, quando a caça às aves é proibida, a produção da plantação dele aumenta, só que não volta a ser como era antes. Então, é a linha número 1 que representa os grãos. A linha número 2 representa os insetos. Por quê? No momento A, começa a ter a caça de aves e aí aumenta a população de insetos. No momento B, em que a caça de aves é proibida, o que vai acontecer? Diminui a população de insetos, tá certo? A linha número 3 representa a população de aves, tá certo? Que diminui do momento A para o B e aumenta no momento B, quando a caça é proibida, certo, pessoal? E, temos lá também a linha 4, que eu estava me esquecendo, né? A linha número 4, pessoal, representa os predadores das aves, tá? Fazendo, então, a correlação, a gente vai chegar na resposta na alternativa D. 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os grãos produzidos pela agricultura, a população de insetos e a população de aves, tá certo? Próxima questão, questão número 62. Na questão número 62, o que a gente tem? A gente tem uma imagem de célula, tá certo? E a gente vai ter que ver cada organela dessa célula e relacionar com a função de cada uma delas. Então, a gente tem uma situação que a professora desenhou uma célula e deu umas fichas para as crianças lá, para os seus alunos. E aí a gente tem lá o Fernando, tá? Que tem a ficha de auxílio na formação de cílios e flagelos. Fernando, então, estaria com a ficha dos centríolos, né? Nós temos lá a Giovana, que está com associação ao RNA mensageiro para desempenhar sua função, seriam os ribossomos, cuja função é a síntese proteica. Nós temos lá o Carlos, síntese de proteínas que serão exportadas pela célula. Vai ser, então, retículo endoplasmático rugoso ou granular. Nós temos a Maiara, que pegou a ficha da digestão dos componentes desgastados da própria célula. Gente, falou digestão, é lisossomos, ponto final, tá certo, gente? Temos a Lígia, que está falando de síntese de ácidos nucleicos, que vai acontecer, então, no núcleo da célula. Lígia está com o núcleo da célula. Temos Rodrigo com a síntese de alguns glicídios e modificação de proteínas, preparando-as para secreção. Olha a palavra mágica, gente, secreção, falou de secreção, complexo golgiense, tá certo? Então, o Rodrigo está com complexo golgiense e o Gustavo está com presença de equipamento próprio para síntese de proteínas. Quem tem equipamento próprio para síntese de proteínas, quem tem DNA próprio lá dentro da célula? Mitocôndria. E aí, nós temos a imagem da célulazinha aí.
O único problema que eu encontrei nessa imagem, apesar de estar ali uma observação fora de escala, é que fizeram, né, um lisossomo, que seria a organela número 7, gigante, tá? Representada aí com a mesma proporção da mitocôndria, mas tudo bem. Aí, olha só. O que aconteceu? Ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cuja característica estava descrita na ficha. E aí nós temos lá, Carlos e Maiara correram para a organela indicada pela seta número 7. Carlos errou e Maiara acertou. Então, Maiara já está correta, já está ok, certo, pessoal? Depois temos lá, Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pela seta número 5, que seriam os ribossomos. E aí nós temos lá, olha só, Fernando e Rodrigo, Fernando errou e Rodrigo também errou, ok? Os dois falharam aí, essa dupla. Depois nós temos Giovanna e Gustavo, que correram para a organela indicada pelo número 4. A Giovanna também errou a sua organela e o Gustavo acertou. E por último, a Lígia, que correu para a organela indicada pelo número 6. Lígia prestou atenção na aula e foi para a organela correta, tá certo? Quem acertou a organela, então, foi Maiara, Gustavo e Lígia. Resposta da número... deixa eu ver aqui o número da questão número 62, vai ser letra A de amarelão, ok, pessoal? Próxima questão, questão número 63. Essa questão número 63, ela diz o seguinte: considere as seguintes manchetes. Primeiro, Brasil pode ser o primeiro país a ter vacina contra a dengue. Ok, boa notícia. Segundo, mosquito da dengue é o mesmo que transmite a febre chikungunya. Ok, já sabemos disso também, né? Além disso, o Aedes aegypti, ele também é o vetor, o agente transmissor da febre amarela, vale a pena lembrar. Sobre a relação existente entre esses dois temas, vacina contra a dengue e a febre chikungunya, é correto afirmar que a vacina diminuirá o número de casos de dengue. Claro, né? Essa é a ideia, esse é o propósito da vacina. Mas poderá contribuir para o aumento do número de pessoas com febre chikungunya. Essa alternativa é a correta, certo, pessoal? A letra A. Só que ela pode confundir um pouquinho. Por quê? Ok, que o mosquito é o vetor das duas doenças, ok? Não estamos falando de combate, não estamos falando da diminuição do vetor. E o que acontece? O mosquito da dengue, ele também pode carregar os dois vírus ao mesmo tempo e contaminar a pessoa com as duas doenças, certo? Então, por que a diminuição dos casos de dengue elevaria o número de pessoas afetadas aí pela febre chikungunya? A resposta, né, a explicação para isso seria que a dengue é uma doença que, assim, o Brasil todo conhece, a gente sabe quais são as maneiras de prevenir a dengue, de combater o agente transmissor, só que a partir do momento que há uma vacina contra a dengue, as pessoas deixariam de se preocupar com o combate ao mosquito e aí isso faria com que aumentasse o número de mosquitos transmissores da febre chikungunya, tá? Por ser uma doença que ainda não é muito conhecida. Então, a resposta da questão número 63 é a letra A. Tá ok, pessoal? Próxima questão, questão número 64. Considere o seguinte experimento. Um experimento simples consiste em mergulhar uma extremidade cortada de um ramo de planta de flores com pétalas brancas em uma solução colorida e após algum tempo as pétalas dessas flores ficarão coloridas. É aquele experimento que a gente faz lá na 7ª série, a gente pega uma rosa branca, corta, né, a rosa, certo? A pontinha ali da rosa, e aí você coloca numa solução com corante azul ou vermelho, e depois de um tempo a gente começa a perceber que as pétalas brancas, elas ficam com as nervuras coloridas, né, com a mesma cor do corante que você colocou. E aí, por que isso acontece?
E a questão quer saber, né, nesse experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução de... E a gente tem aí, pessoal, olha só, seiva bruta. O que acontece? É a seiva bruta que vai ser transportada pelo xilema da raiz, ou do ponto onde aconteceu, né, onde a flor foi cortada, da raiz até as pétalas ou até as folhas, tá certo? Então, é o xilema que faz a condução dessa seiva bruta, essa seiva contendo o corante. E aí, o que a questão quer saber? Além disso, como que essa água vai sair lá do recipiente e vai chegar até lá em cima? Então, olha só, seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores. Gente, isso aí é transporte de seiva bruta, tá? A transpiração vegetal cria essa pressão negativa que faz com que haja entrada de água nos vasos de xilema e assim é realizado o transporte da seiva bruta, tá certo? Então, a questão número 64, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima questão, questão número 65, que a gente tem lá. O cogumelo shimeji, aos poucos, vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos. Muito bem. Sobre o cogumelo shimeji foram feitas as assertivas. Primeiro, trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento. Muito bem, fungos são heterótrofos, tá, gente? Durante muito tempo eles foram classificados, assim, há muito tempo atrás, no reino junto com os vegetais. Por que eles foram tirados? Porque eles não formam tecidos como os vegetais e eles são heterótrofos, né? Eles se alimentam de alguma coisa, não são capazes de sintetizar a sua própria molécula energética. Segunda questão. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional. Essa afirmação está incorreta. Por quê? Porque, como todos os outros seres vivos, o fungo é capaz de fazer a sua síntese de proteínas, sim, tá? E quanto ao carboidrato, ele vai absorver, por se tratar de um fungo por decomposição, né? Eles são sapróbios, e ele vai fazer a absorção dessas substâncias. Então, pessoal, a questão número 65, a resposta vai ser a letra E, a boa e velha letra E de esquistossomose. A primeira está correta, a primeira afirmação, e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos sim, ok? Então, a resposta vai ser a alternativa letra E. Próxima questão, questão número 66, a gente tem um esqueminha de uma garrafa com duas bexiguinhas ali dentro, vedada por uma borracha na parte de baixo, representando o sistema respiratório. A gente sabe que as duas bexiguinhas aí representam os pulmões, o canudo que entra ali na garrafa, a traqueia, ramificação brônquio, e a borracha que vai embaixo da garrafa representa o nosso músculo diafragma que fica embaixo dos pulmões, né, dividindo tórax e abdômen. E aí você faz, nesse experimento, você puxa essa borracha, os pulmões, no caso as bexigas, né, no desenho, se enchem de ar. Fazendo essa comparação, então, o que a gente vai ter aí? Fazendo a correspondência aí. Bom, pessoal, a gente pode afirmar, então, que o movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma. Gente, para realizar o movimento respiratório, nós temos a participação de dois grupos musculares. Na verdade, um músculo, né, que é o diafragma, e os grupos musculares dos músculos intercostais, que são os músculos ligados às nossas costelas. O movimento respiratório, quando a gente inspira, a gente está fazendo contração, tanto do diafragma quanto dos intercostais. Então, acontece uma contração muscular na inspiração. Quando a gente expira, esses músculos relaxam. A caixa torácica diminui de volume e o ar sai dos pulmões. Então, gente, vai ser aí letra B. O movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma.
Ok, por ação do bulbo. É o bulbo do seu sistema nervoso central que vai fazer o controle dos movimentos respiratórios. Tanto é que, uma coisa que eu sempre falo em aula, se você tenta se matar prendendo a sua respiração, você não vai conseguir. Por quê? O seu sistema nervoso central, ele vai falar assim, meu Deus, olha o cara tentando ali se matar parando de respirar. Ele vai desligar a sua chave geral, você desmaia e aí você volta a respirar, tá? Então, não é possível você se matar prendendo a respiração. Você vai ter que procurar um outro meio aí, se você pretende fazer isso. Mas não faça, tá? Evite. E aí, o que acontece? Então, é o bulbo que vai fazer esse controle quando o pH do sangue circulante diminui em razão da formação do ácido carbônico no plasma. O que acontece, gente? Quando você respira, você está fazendo a troca gasosa. No caso, quando você para de respirar, quando você prendeu a respiração ou está numa situação de hipóxia, né, de falta de oxigênio, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade do íon bicarbonato no seu plasma sanguíneo, porque é assim que o gás carbônico é transportado no nosso sangue, né? A maior quantidade é no íon bicarbonato. O gás carbônico entra na hemácia, forma o ácido carbônico, ele é quebrado, o bicarbonato vai para o plasma e o hidrogênio dessa quebra se liga com a hemoglobina, produzindo a hemoglobina reduzida, tá certo? Só que o que vai acontecer? A presença em excesso desse íon bicarbonato no plasma sanguíneo pode levar à formação de ácido carbônico, pode aumentar a quantidade de ácido carbônico e diminuir o pH do sangue. E aí o seu bulbo vai desligar a sua chave geral, se você estiver prendendo a respiração, e você volta a respirar, tá certo? Então, os movimentos respiratórios são controlados pelo bulbo. Também é uma ação autônoma, tá certo? Você não tem o controle dessa parte aí da sua respiração, tá certo, pessoal? Então, resposta letra B. Bom, próxima questão número 67, uma questão sobre tipos sanguíneos, olha que bacana. Nós temos lá um casal, Silvio e Fátima, e eles têm 3 filhos. Só que um desses filhos não é filho do casal, é de apenas um dos integrantes aí do casal, tá? Aí, olha só, o Silvio, marido, ele tem o tipo sanguíneo AB e RH negativo. A Fátima tem tipo sanguíneo O. E os filhos aí são o Paulo, que tem sangue A, o Mário, que tem o sangue B, e o Lucas, que tem sangue AB. Eles estão falando do fator RH aqui, mas, gente, acaba que o fator RH é meio que irrelevante para a gente resolver a questão, tá? Nem precisa entrar nessa parte. Sobre o parentesco genético dessa família, é correto afirmar que... Vamos fazer a análise aí. Bom, o Silvio é sangue AB, então o genótipo dele é Isão A, Isão B. Lembra que o Isão lá de imunoglobulina, tá certo? E a Fátima tem sangue O, então o genótipo dela é Izinho, Izinho, recessivo. Bom, o Paulo tem sangue A, então o Paulo pode ser filho desse casal. Por quê? O Silvio e a Fátima só podem ter filhos de sangue A ou sangue B. Pelo fato do Silvio ser AB e a Fátima ser O, Izinho, Izinho, então ali fazendo o cruzamento, sempre o filho vai ou receber o Isão A do Silvio e o Izinho da Fátima, ou vai receber o Isão B do Silvio e o Izinho da Fátima. Então, os filhos ou vão ter tipo sanguíneo A ou B. Sendo assim, o Paulo e o Mário são filhos do casal. Só que, olha só, o Lucas tem sangue AB. O Lucas pode ser filho da Fátima? Não, porque a Fátima ela só poderia ter filho A ou B com o Silvio, certo? E se ela tivesse outro cônjuge, o pai do Lucas fosse outro, ele ainda assim não poderia ser filho da Fátima, porque a Fátima é Izinho, Izinho, ou ela tem filho A ou B ou O como ela, tá certo? Então, sendo assim, a resposta aí vai ser a letra A. Paulo e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe. E o Lucas é filho do Silvio e não da Fátima, tá certo? Então, a resposta é a letra A.
Próxima questão, questão número 68, está falando sobre água doce, o ouro do século XXI, uma questão que, infelizmente, está muito atual com o nosso contexto e com os últimos acontecimentos aí do nosso país, né? E aí está falando sobre a exploração da água e a questão, ela quer saber o seguinte: além da redução do consumo, uma medida que a médio e a longo prazo contribuirá para a preservação dos estoques e a conservação da qualidade da água para o consumo humano é... Aqui, pessoal, vai ser a letra C. Olha só o que a letra C diz: a recomposição da mata nas margens dos rios e nas áreas de nascente, garantindo o aporte de água para as represas. Gente, não adianta fazer canalização de água, direcionamento, lógico, adianta para um projeto num determinado momento, tudo mais. Mas assim, pensando em termos de futuro, pensando uma coisa assim a longo prazo, o que é mais importante em relação a recursos hídricos? É a preservação das fontes, tá? Um problema que nós tivemos no estado de São Paulo, da escassez de água, ela não é devido apenas ao consumo excessivo ou à falta de chuva. A gente tem também um problema de não preservação das nascentes, que são pisoteadas pelo gado, né, pela criação extensiva de gado, ou então nascentes que são exploradas 100%, ou então locais, assim, regiões de córregos que vão abastecer represas, que não tem uma mata ciliar fazendo a proteção, e aí você tem um assoreamento daquele determinado local e essa água não chega nesse reservatório, tá certo? Então a resposta aí vai ser a letra C. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham feito uma boa prova, tá? Espero que vocês consigam ir para a segunda fase. Boa sorte nas próximas provas. Lembrando que teremos também a correção comentada das questões de biologia na prova da Unicamp e da FUVEST, tá certo? Se você gostou, dá um curtir no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e curtam a página no Facebook Sabrina Bio. Um beijo enorme para vocês e até mais!